Olá, galera, aqui é o professor Ítalo. Nós iremos agora falar sobre energia potencial elástica. Então vamos lá para a definição. É a energia armazenada numa deformação de um corpo. Então toda vez que um corpo possuir uma deformação, ele vai ter uma energia associada a essa deformação, que é a energia potencial elástica. Nós iremos determinar, calcular a energia potencial elástica sobre uma mola. Então primeiro vamos pegar o seguinte. Tem aqui um corpo, que é esse bloquinho aqui, que está ligado a uma mola, e ele está na posição B, que é onde a mola não está deformada, seria a posição em que a mola está relaxada. Eu vou pegar esse corpo e comprimir essa mola até ele ir para o ponto A. Ao ir para o ponto A, agora a mola ela está comprimida, ela está deformada e ela foi deformada a uma certa distância. Essa distância de deformação nós iremos chamar de distância x. Para uma mola que está deformada, que seria aqui ó, no ponto A, em relação ao ponto em que se encontra não deformada, que seria aqui o ponto B, que é o nível de referência, a energia potencial elástica é calculada por esta equação aqui. Ó. Energia potencial elástica ela é igual a K, que é chamada de constante elástica da mola, vezes o x ao quadrado. O que é x? X é o quanto que ela foi deformada. Então, vezes x ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá recapitular o que significa cada um deles. Esse EPEL, o que ele é mesmo? Energia potencial elástica. Unidade de energia é o que? O J, que significa joules. O K, o que é o K? O K é a constante elástica da mola. Ela é dada em newtons por metros. O que é essa constante elástica da mola, professor? Essa constante elástica, ela mede o quanto que uma mola é rígida ou não. Por exemplo, se eu tenho uma mola com constante elástica 100 newtons por metro, significa que a cada 1 metro que eu deformo ela, eu preciso aplicar uma força de 100 newtons. Se eu tiver uma outra mola em que a constante elástica é de 1000 newtons por metro, agora significa para que deformar o mesmo 1 metro, eu preciso aplicar 1000 newtons de força, ou seja, uma força maior. Quanto maior essa constante elástica, mais rígida é a mola, ou seja, maior é a força que eu tenho que aplicar para fazer aquela deformação. E nós temos, por último, esse x da equação que aparece aqui, ó, que é o quanto que a mola foi deformada em relação ao seu ponto de referência, que é o ponto em que ela não está deformada. Esta deformação tem que ser dada em metros. Então, todas essas unidades estão no sistema internacional. Agora vamos olhar para essa equação aqui e relacionar um pouquinho a energia potencial elástica com essas grandezas aqui. Primeiro, vamos relacionar a constante elástica com a energia potencial elástica. Se elas são, ó, se uma aumenta, essas duas setinhas significa que se uma aumenta, a outra aumenta também. Ou seja, se uma diminuir, a outra também vai diminuir. A constante elástica e a energia potencial elástica são diretamente proporcionais. Significa que se a constante elástica aumentar 2 vezes, a energia potencial elástica vai aumentar 2 vezes também. E a outra grandeza que nós iremos relacionar é a deformação e a energia potencial elástica. Essa setinha aqui indica que se uma aumenta, a outra também aumenta. Então, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Só que se você olhar para a equação aqui agora, aqui tem um x². Significa que a energia potencial elástica ela é diretamente proporcional ao quadrado da deformação. Isso significa que se a deformação dobrar, a energia potencial elástica tem que aumentar o quadrado do 2, que é 4. Se a deformação triplicar, a energia potencial elástica tem que aumentar o quadrado de 3, que é 9 vezes. Então, isso que é diretamente proporcional ao quadrado. Significa que a energia potencial elástica vai aumentar ou diminuir sempre o quadrado do aumento ou da diminuição da deformação. Tá bom? Então, só aqui recapitulando, se a deformação aumenta, a energia potencial elástica aumenta. Se a deformação diminuir, a energia potencial elástica diminui. Só que ela aumenta ou diminui no quadrado em relação à deformação. Com esse conceito, podemos agora ir para o nosso
Então vamos lá para o nosso exemplo. Calcule a energia potencial elástica armazenada em uma mola, cuja constante elástica é 100 newtons por metro e que apresenta uma deformação de 20 centímetros. Então, se o problema envolve energia potencial elástica, você vai colocar a equação aqui, ó. Energia potencial elástica é igual a K, que é a constante elástica, vezes a deformação ao quadrado, que é o x, dividido por 2. Agora vamos lá para os dados, vamos procurar os números. Primeiro número que nós temos é esse 100 newtons por metro. 100 newtons por metro é o quê? A constante elástica ou a deformação? É a constante elástica, né? Que é representada pela letra K. Então, K é 100 newtons por metro. E o 20 centímetros é a deformação, que é representado pela letra X. Posso substituir, professor, os dados do jeito que está na equação? Não. Por que não? Por causa da unidade. A unidade aqui, ó, da deformação está em centímetros e ela tem que ser em metros. Para eu converter de centímetros para 100 metros, 1 metro tem 100 centímetros, né? De centímetros para metros, eu vou dividir por 100. Então, esse 20 centímetros, para eu converter em metros, eu tenho que escrever assim, ó, 20 sobre 100 metros. Ou seja, eu estou dividindo ele por 100. E 20 dividido por 100 é 0,2 metros. Agora que eu tenho o K e tenho o X na unidade correta, eu posso calcular a energia potencial elástica? Posso. Então vamos substituir. Como a energia potencial elástica é o que eu quero, eu não vou substituir nada. Vai ficar assim, energia potencial elástica é igual a constante elástica, que vale 100, vezes a deformação, que é 0,2 ao quadrado dividido por 2. Eu poderia simplificar aqui, ó, 100 com 2, aqui ficaria 50, mas eu vou primeiro fazer o seguinte, eu vou resolver esse 0,2 ao quadrado. O que é 0,2 ao quadrado? É 0,2 vezes 0,2, que vai dar 0,04. Então, a energia potencial elástica é igual a 100 vezes 0,04 dividido por 2. 100 vezes 0,04 é só eu dar duas casas para a direita, porque o 100 tem dois zeros aqui, ó. Duas casas para a direita. Vai ficar 4 em cima e embaixo sobre 2. 4 dividido por 2, a metade de 4 é 2 joules. Então, essa energia potencial elástica armazenada pela mola. Galera, nos exercícios vocês terão que fazer isso, calcular a energia potencial elástica. A equação é essa daqui. Lembre-se que ele pode pedir a deformação, pode pedir a constante elástica, mas toda vez que ele pedir algo, por exemplo, a deformação, ele vai te dar outros dois dados. Ele vai ter que dar a constante elástica e energia potencial elástica. Sempre ele vai pedir um e vai te fornecer outras duas grandezas. Beleza? Um abraço, sucesso para vocês e boa tarefa!